Num tempo de isolamento social, de escolas fechadas, alguns se perguntam: o que eu vou aprender? Primeiro, precisamos pensar que qualquer tempo vivido, qualquer experiência, boa ou ruim, significa aprendizagem. Afinal, são novas situações, novos conhecimentos. Agora mesmo, é possível, a partir do Covid-19, do coronavírus, aprender sobre a importância de sentimentos, emoções e também sobre arte, ciência, geografia, história, língua portuguesa e matemática. Então vamos à aula. Começando com uma manchete. Manchete é uma notícia em destaque que tem o objetivo de atrair o leitor. Aqui temos o seguinte: Covid-19, Wuhan, onde surgiu a pandemia, retoma as aulas em maio. Retorno às escolas será limitado aos estudantes do último ano do ensino médio. Província concentra 97% das mais de 4.600 mortes na China. O texto fala da China. E onde se localiza a China? A China se localiza na Ásia, que é um continente. Aqui no planisfério, ou mapa mundi, que é uma representação plana em escala reduzida de toda a superfície do planeta Terra, observamos os continentes: América, Europa, África, Antártida, Oceania e a Ásia. O continente é uma grande massa de terra cercada por água. No caso da Ásia, eu tenho o maior continente, o continente considerado o mais extenso. Vamos um pouquinho de matemática analisando esse gráfico e respondendo as questões. Nele, a linha vermelha representa a Europa. Observe o aumento no número de casos, ou seja, com o passar do tempo, os casos foram crescendo, aumentando. Então, aqui na linha vermelha, eu observo o aumento do número de casos na Europa. Já a linha verde, que representa o Oriente Médio, que é uma parte do continente asiático e também representa a Ásia, eu vejo o seguinte comportamento: o número de casos, ele sobe, até que num determinado momento ele desce, se estabiliza, sobe novamente e desce. Assim, observando as linhas em vermelho e verde, eu consigo responder as duas perguntas. Qual continente apresentou o maior número crescente de casos? Ora, foi a Europa. Observa a linha. E qual continente apresentou queda? A queda eu apenas observei no continente africano e em parte da Ásia, no Oriente Médio, no caso. E o que significa o termo pandemia que estamos falando? Significa que é uma epidemia, que é o aumento inesperado no número de casos de uma doença. Só que esse aumento acontece ao redor do mundo durante a pandemia, quase que ao mesmo tempo, como agora com o coronavírus. O coronavírus é um vírus, ou seja, uma estrutura simples, acelular, sem células, que não é classificado em nenhum reino de seres vivos. No caso do coronavírus, ele causa infecção respiratória. Em casos leves, ele produz febre, tosse e coriza, como no resfriado. Nos moderados, a febre vem acompanhada de mal-estar, dor de cabeça, a tosse aumenta e aparece a dificuldade de respirar. Já nos casos graves, os pulmões ficam como se estivessem entupidos. A respiração se torna difícil, podendo ocasionar a morte. Lembrando que cada organismo responde de uma forma diferente a uma infecção viral. Ao longo da história, já vivemos outras epidemias, como, por exemplo, a peste negra. A peste negra, também chamada de peste bubônica, ocorreu no século XIV, matando 1/3 da população da Europa. Ela é uma doença causada por uma bactéria encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados.
Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou por via respiratória. Esse aqui era o uniforme usado pelos chamados médicos da peste, pessoas que foram contratadas pelas cidades para circular pelas áreas afetadas pela epidemia. Na prática, mais do que tratar doentes, o principal papel dos médicos da peste era contabilizar o número de mortos. Outra pandemia que assolou o mundo foi a gripe espanhola. Ela aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. A gripe espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em 1918 e espalhou-se por todas as regiões do país, causando a morte de vários brasileiros. Olha aqui um jornal da época. O Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola. Já a AIDS matou cerca de 35 milhões de pessoas desde que foi identificada pela primeira vez. Aqui no Brasil, muitas mortes, inclusive na década de 80, 90, incluindo pessoas ligadas ao mundo artístico, como o cantor Cazuza, símbolo da luta contra a doença. Hoje, alguns medicamentos desenvolvidos na década de 90 permitem que as pessoas tenham uma vida um pouco melhor, normal, convivendo com o vírus quando fazem um tratamento conveniente da doença. Uma outra pandemia é a gripe suína. Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde declarava a pandemia de gripe H1N1, na época chamada de gripe suína. Nas cidades, podemos distinguir dois tipos de terrenos: os legalizados, que pagam impostos e taxas e são reconhecidos oficialmente, e os terrenos ilegais, que são frutos da invasão ou de posse. A cidade informal. As favelas, na sua maioria, surgidas no início do século, são consequência do processo de desenvolvimento econômico e políticas de governo. Elas revelam as desigualdades sociais. Mas qual a relação das favelas e das periferias com o Covid? Nesses lugares onde há historicamente falta de água, saneamento e renda mínima para garantir muitas vezes a alimentação, como garantir condições de higiene ou isolamento? Com moradias superlotadas ou inacabadas, com muitas pessoas em postos informais de trabalho que dependem do trabalho cotidiano para sobreviver, como garantir a quarentena? Observa esse jornal, que hoje já está desatualizado, pois diversas mortes já chegaram às favelas e às periferias. O Covid mata. Por isso, na favela ou no asfalto, cuide-se. Observe no gráfico como o número de casos aumentou com o passar do tempo. No Rio de Janeiro, em 30 de abril, foram 9.453 casos confirmados, com 854 mortes. Observa no Brasil qual o número de casos confirmados e qual o número de mortes. Certamente, quando você estiver assistindo esse vídeo, infelizmente, o número de casos já aumentou. Assim, o isolamento social é fundamental. Observe aqui, nessas árvores de possibilidades, a situação sem o isolamento social e com o isolamento social. Percebe que os números de casos, eles acabam deixando de existir quando o isolamento social é feito. Se você quiser entender a relação da matemática com a diminuição do número de casos pelo isolamento social, assista o vídeo do professor Leandro Moreira, que eu vou disponibilizar o link para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, diversos municípios
tornaram obrigatório o uso das máscaras. Você não precisa comprar máscaras, é possível fabricá-las com material que você pode encontrar na sua casa. Depois eu vou deixar o endereço de um site para você descobrir como fabricar a sua máscara caseira. Lembrando que é importante cuidados ao retirar a máscara quando você chegar na sua casa. Para se prevenir, não cumprimente as pessoas com abraços, beijos e apertos de mão. Deixe isso para depois. Evite lugares com muita gente, não toque no nariz, na boca ou nos olhos antes de lavar as suas mãos. Não compartilhe objetos pessoais como canetas, copos, celulares. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço ou com um lenço. Mantenha os ambientes ventilados, ou seja, abra as janelas da sua casa. Limpe as mãos, lave as mãos várias vezes. Aliás, sobre a higienização das mãos, um vídeo que viralizou na internet mostra uma experiência onde uma mãe mostra a uma filha o seguinte: ela separa um prato com água e orégano, representando o vírus, e o outro com água e sabão. Ela pede que a menina suje as mãos no prato com orégano para em seguida mergulhá-lo em um recipiente com água e sabão. A criança se surpreende ao descobrir que, quase magicamente, o sabão afasta todas as partículas do orégano, evidenciando que lavar as mãos é a forma mais eficiente de se livrar do coronavírus. Então, lave as mãos seguindo a forma correta, tirando pulseiras, anéis, lavando bem a palma, o dorso, o espaço entre os dedos, o polegar, as articulações, as unhas e extremidades dos dedos e também os punhos. Atenção na hora de fechar a torneira. A literatura e a arte falam desse tempo. Depois eu vou disponibilizar para vocês também esse pequeno texto, que se chama A Cura ou no Tempo da Pandemia. Aqui, manifestações artísticas através do grafite e até mesmo na arte culinária, onde o coelhinho da Páscoa ganhou máscaras para a prevenção do coronavírus, da Covid-19. E usando a imagem do Cristo Redentor, símbolo do nosso país, que foi iluminado com a bandeira de todos os países com casos confirmados de Covid-19, acreditamos e pedimos que as autoridades encontrem caminhos, que cada um de nós faça a sua parte, ficando em casa, usando máscaras, se cuidando. E daqui a pouco vamos descobrir que muito aprendemos e vamos de novo voltar a nos abraçar.